Porque há dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, com o seu coração, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos e com as suas forças. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Não diz que não é maior que o outro. Diz que há dois mandamentos, que é amar as pessoas que estão ao seu lado. E você, para formarmos a igreja do Senhor, nós precisamos estar reunidos. Fora daqui, nós somos um membro da igreja. E junto à igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja se intitula o povo reunido. Às vezes tem pessoas que dizem, placa de igreja não salva ninguém. E é verdade. Porque a igreja não salva ninguém. A igreja somos nós. Nós não podemos salvar ninguém. Mas para buscarmos essa salvação, nós temos que estar reunidos em Cristo Jesus. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas através da palavra pregada. Sempre dizemos, pregamos a palavra aqui. O nosso dever como mensageiro é pregar a palavra, levar a mensagem, pregar o certo, o correto dessa palavra. Daqui para frente, cabe a cada um obedecer ou não. Estado livre, espontâneo e vontade. Eles cantaram um cântico aqui dizendo que Jesus não condenou ninguém. Quando a mulher lá que foi pega em adultério, e as pessoas, os seres humanos naquela época, vieram com pedra nas mãos para apedrejar aquela mulher. E Jesus não a condenou, não a apedrejou, mas lhe ensinou a palavra. E disse, vai e não peques mais. Amém? Então cabe a nós obedecer ou não os ensinamentos do Senhor. E hoje é da mesma forma. Cabe a você obedecer ou não os ensinamentos da palavra que vai ser pregada aqui nessa noite. Amém? Então eu quero que, se você... Geralmente as pessoas não trazem mais a Bíblia porque lê no telão. Mas mesmo lendo no telão, preste bem atenção, mas atenção mesmo, o que diz o texto. Porque se nós não prestarmos atenção, irmãos, nós vamos distrair, qualquer som ao nosso lado, qualquer fala ao nosso lado, e não vamos prestar atenção. É preciso prestar atenção, realmente, no que a palavra diz. Então, vamos se colocar em pé nesse momento, e eu gostaria que o livro de Marcos, no capítulo 22, versículo 14 ao 20. Marcos, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Não tem capítulo. O que aconteceu aqui? Então é o capítulo 14, então deve ser. Deixa eu já vejo. Já vemos aqui. O que aconteceu. Funcionário. Oi. Elas querem ir com as crianças para lá? Pode ir com as crianças. Deixa as crianças saírem, então, irmãos. É isso que nós vamos resolver. Eu acho que eu peguei a mensagem de... Deixa as crianças saírem, irmãos, para nós podermos mais. É Marcos capítulo 14, versículo 25. E no caso aqui, Mateus, era o Lucas 22. Era o Lucas, no capítulo 22, e o versículo 19 e 20. Aí sim, eu marquei um outro papel para você rir. Eu estou com a cabeça, o Marcos só tem 15 capítulos. Diz o texto aqui: em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vida até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos por a oportunidade que o Senhor nos concede e pedimos nessa noite que o Senhor venha manifestar a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, a nossa vida, que a misericórdia do Senhor esteja presente em nossas vidas, no nosso viver, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, para que possamos abrir o nosso coração e receber o recado da Tua palavra nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, ao meu coração, o coração de cada pessoa aqui presente. Amém? Então, abre lá em
22 e deixa aberto. Pode se assentar em nome de Jesus. Lucas 22, 19 e 20. A palavra de Deus, é clara sobre as nossas vidas. Aqui estão os ensinamentos de Jesus. A autorização da nossa fé. E tomando o pão e havendo dado graças, vai lá no 22, começa no 20, né? Volta no 20 lá, Mateus. Tá certo? Aí eu tô 19. 22, 19 de Lucas. É isso aí. 22, 19 e 20. Tá. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Aqui estão as palavras de Jesus mesmo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, daí ele vem resumir todo o texto. Ele começa o texto dizendo: o que vós recebi do Senhor, estou ensinando a vocês. Aqui nós podemos ver que Jesus, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus disse que é para fazer isso em memória da igreja? Sim ou não? Em memória dos discípulos? Em memória dele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa salvação está no sacrifício de Cristo Jesus. Quando ele ofereceu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando ele derramou o seu sangue naquela cruz. Ali ele conquistou a nossa salvação. E a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue para perdão dos pecados de muitos. Mas não é para todo mundo? Sim, mas nem todos vão aceitar. Nem todo o mundo vai aceitar. Mas fazer isso em memória de mim. Aqueles que fizerem, continuarem fazendo, não somente participando da Santa Ceia, mas vivendo os ensinamentos de Jesus, em memória do Senhor Jesus, esses terão a vida eterna. E poderão participar, como ele põe um texto lá, primeiramente lá que nós lemos do Marcos 14, 14 versículo 14 versículo 20, que nós vemos lá no Marcos. Então o Marcos diz o seguinte, que Jesus disse que agora em diante não vão mais fazer isto, não vão mais participar da ceia com vocês, mas somente no meu reino naquele dia. E aí o apóstolo Paulo diz: fazer isso em memória do Senhor, fazer isso todas as vezes até que ele venha, ou seja, até aquele dia na volta do Senhor Jesus. Na terça-feira, acho que foi na terça, que foi pregada uma mensagem lá na Rondinha sobre a volta de Jesus. É na terça, irmãos, foi, né? Que foi pregada uma mensagem sobre a volta de Jesus. A doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular, ela é completa, porque ela é o Evangelho que tem quatro pilares. Ou seja, a salvação, que é quando Jesus morre na cruz do Calvário para nos salvar. O poder do Espírito Santo, que eu sempre uso dizer isso, eu desafio o cristão que permanece fiel até o fim, se ele não buscar o poder do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que nos segura firme nos caminhos do Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não vencemos as batalhas. A nossa carne é frágil. E nós temos muitas lutas, muitas dificuldades sobre a nossa vida. Todo ser humano todo cristão tem lutas e dificuldades terríveis, dizendo assim às vezes. Olhando os irmãos que aqui estavam na frente, eu pedi a Deus que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, líderes. Porque a batalha, quando vem sobre a vida da igreja, as primeiras pessoas a serem atingidas são aqueles que estão na frente de grupo de lideranças, que estão na frente da igreja, do pastor. Esses são os primeiros a levar, como diz a chumbada. Por quê, irmãos? Porque estão na frente da liderança, na frente de trabalhos, que estão levando a mensagem. São os primeiros que são atacados pelo inimigo. Quais são os ataques que nós temos do inimigo? De dia a dia, todos os dias, temos um monte de coisas, um monte de lutas, um monte de dificuldades, nervosismos, estresse, contas para pagar, sofrimentos no trabalho, no emprego, desavença, um monte de coisa acontece na nossa vida, doenças, enfermidades, na família, na casa, no lar. Como
contas para pagar. Então é uma batalha diária na nossa vida. Mas para nós poder permanecer fiel a Deus é só buscando o poder do Espírito Santo. Senão não há como vencer, irmãos. Por isso nós temos que continuar sempre buscando em memória do Senhor, nos seus ensinamentos. E Ele ensinou: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que ficará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É necessário buscar o poder do Espírito Santo. A cura divina é necessário também para as nossas vidas. Mas se vocês olharem, vocês verem que o texto de João Batista diz que ele foi o maior dos homens, dos profetas. Mas João Batista não fez nenhum milagre. Mas por que ele foi o maior dos profetas? Porque ele anunciou a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E ele foi o primeiro a anunciar. Foi o que anunciou que Jesus veria. Porque Jesus é o nosso Salvador. Então, a cura divina é importante nas nossas vidas. Mas a volta de Jesus vai completar todas as coisas. E nós temos que estar atentos à vinda de Jesus. Às vezes as pessoas dizem que quando morre uma pessoa, acabou, Jesus já voltou para ela. Aliás, hoje tem uma pessoa conhecida que veio falecer. Aí pode até dizer: Jesus já voltou para essa pessoa. Não. Jesus vai voltar para os vivos e para os mortos de um dia só. Mas naquele dia, os mortos ressuscitarão através do poder do Espírito Santo. É o que está escrito na Bíblia. E aí Jesus diz que então naquele dia Ele voltará e o seu reino será estabelecido para sempre. Amém? Quem aqui acredita que nós já temos a nossa salvação completa na nossa vida? Levante a mão. Quem aqui acredita? Ninguém acredita, só você, Jonas. Pois eu quero dizer para vocês que não. A nossa salvação completa vai ser na volta de Jesus. Aí nós podemos dizer que nós vencemos a morte, a tristeza, as lágrimas, a dor, o sofrimento, todas as coisas. Se quando Jesus voltar, estivermos firmes, aí sim poderemos dizer que nós somos salvos. Porque a Bíblia diz que seremos transformados naquele dia, na volta do Senhor Jesus. Amém? Então quem morreu, foi para a sepultura e estava pronto, estava preparado no momento de morrer, assim ele vai ressuscitar preparado na presença do Senhor. Mas nós não podemos nos descuidar da palavra. E temos que viver isso em memória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em memória de mim. Este ato significa a atualização da nossa fé. Todos os meses, irmãos, nós temos que estar atualizando a nossa fé. Trazer a realidade daquele momento da salvação ao nosso momento aqui e agora. Na comunhão da igreja, pontos fundamentais: o corpo de Cristo, seu sacrifício que deve estar vivo em nossa memória, na comunhão da igreja. Amém? O pastor pregou semana passada, sexta-feira, sobre o sacrifício que o sacerdote, que as pessoas que eram limpas de lepra, faziam e levavam até o templo. Naquele tempo era feita também uma oferta de sacrifício quando apresentava uma criança. Era feita uma oferta de sacrifício quando fazia qualquer ato em relação a pedir perdão de pecados. Porque era sacrificado, era levar um animal, era sacrificado para perdão dos pecados. Mas hoje não é mais preciso sacrificar animal para perdão dos nossos pecados. Porque o sacrifício de Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Então Jesus não veio condenar ninguém. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas para isso nós temos que viver os seus ensinamentos. Vamos lá para o próximo versículo que foi marcado aí. João capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem mais para frente? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo já está condenado, irmãos.
Aí quando você vê o texto da ceia, que o apóstolo Paulo diz, que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos, se nós olhássemos para os nossos erros e julgássemos a nós mesmos e não a outra pessoa. Hoje eu vi um julgamento de uma pessoa, não é de ninguém da igreja, mas uma pessoa que julgou o filho do outro, dizendo, o filho do outro. Aí eu respondi para a pessoa, a gente tem que ver os nossos filhos. Não adianta nós querer julgar o filho do outro e os nossos filhos, porque os outros vão julgar os nossos filhos também. Então, a gente, se nós julgássemos a nós mesmos e não ficasse olhando os erros dos outros, nós não seríamos condenados com o mundo. Mas o mundo é condenado porque o mundo só vê os erros dos outros, mas não corrige os seus. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. E aqui nós vemos, irmãos, que o mundo já está condenado. O mundo está condenado desde a fundação, desde que Adão pecou, o mundo está condenado. As pessoas estão condenadas, mas é necessário que elas voltem-se para Cristo, porque Cristo tem a salvação para elas. Amém? E a nossa salvação está no sacrifício de Jesus. E nós temos que viver isto em memória do Senhor. Então volta no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta, né? Que ele veio ao mundo e as pessoas amaram mais o mundo do que a ele. Então nem todo mundo é salvo. Aqui, em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitas vezes, irmãos, muitos vão ouvir a palavra, vão ouvir a mensagem, mas não vão dar ouvido. Vão dizer que crê com seus próprios lábios, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas vem qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema, já afasta a pessoa da presença de Deus. Então busque a ajuda do Espírito Santo, porque só Ele é que pode nos ajudar e nos fortalecer a permanecer fiel até o fim, até o dia da volta de Jesus. E aí, como diz o Senhor, guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é guardar bem o que nós temos? O conhecimento da palavra, a nossa fé em Jesus, buscar estar atento a todas as coisas. Porque nós estamos num corpo humano, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo. E as dificuldades vêm se nós não nos apegarmos dia após dia, se nós não orarmos, não buscarmos, não virmos a igreja formar o corpo. Porque quando o corpo está formado, ele é muito mais fortalecido para ser ouvido a sua oração. Ao sair daqui, somos um membro desse corpo. E esse membro tem que estar bem guardado pelo poder do Espírito Santo, para que não seja contaminado com o mundo. Isso é bíblico, isto é o que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, o encontro, quando Jesus voltar, o reino será instaurado realmente na volta de Jesus. E aí, novamente, Jesus servirá a ceia, chamada bodas do Cordeiro. Ou seja, o encontro da noiva, chamado de igreja, que somos nós. Então, viveremos nesse novo reino, aonde será para sempre. Só assim seremos livres da condenação deste mundo. Amém, irmãos? Amém. Aceitemos a repreensão do Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado, ou seja, no sacrifício de Jesus, que teremos o resgate da nossa condenação. Agora vai lá para 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comete esse pão e bebe esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até quando mesmo? Até que ele venha. Isso ele falou para os discípulos, lá naquele tempo. Eles já morreram todos, e morreram milhares de lá para cá. Nós, hoje é a nossa vez, estarmos aqui e continuarmos anunciando essa palavra. Mas daqui a uns anos para frente, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, ninguém de nós vai estar aqui. Nós temos que deixar essa missão para outras pessoas levar esta mensagem, até que ele venha.
Porque esse reino do Senhor vai ser estabelecido quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aí então estaremos com Ele para sempre. E aí nada mais vai nos derrubar. Porque nós já vencemos o mundo. Como Jesus disse, o mundo e a morte já foi vencido. Jesus disse, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci, significa vocês também vão vencer. Amém, irmãos? E é através de Jesus, em memória de Jesus, para podermos vencer todas essas lutas. Então, até que Ele venha, nós temos que estar atentos, cada dia renovando a nossa aliança com Cristo Jesus. Agora, 1 Coríntios 11, 32. Vai para frente um pouco. Você já está no 32. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando a palavra diz que nós não devemos... Quando Jesus ensinou, e Ele diz fazer isso em memória de mim, quando Ele diz isto, não é somente na questão do sacrifício dEle, mas é nos ensinamentos dEle, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele falou para as nossas vidas. É em memória dEle que nós devemos fazer. E quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, faça o que mesmo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que nós temos coisas para fazer, para realizar. E quando fala em cruz, é coisas pesadas, é dificuldades, é peso que ainda nós temos que fazer. Mas negue-se a si mesmo e siga-me. E aqui venho compartilhar novamente, em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Receba os julgamentos do Senhor, aquilo que o Senhor nos repreende. Mas muitas vezes nós não aceitamos, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí as coisas não vão acontecer. Irmãos, não é do jeito do pastor, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. É em memória de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. E aí às vezes as pessoas dizem, mas eu tenho feito tudo. Eu tenho procurado fazer de tudo. E não tem dado certo. Continue fazendo de tudo que vai dar certo uma hora. Uma hora vai dar certo. Porque é isso que a palavra nos ensina. Jesus sofreu, padeceu, levou a cruz. E quando ele estava lá sofrendo, na Santa Ceia, ele levou a Santa Ceia para algumas das pessoas que estavam ali? Sim ou não? Não, para ninguém. Nem para Judas, que o traiu, o vendeu. Nem para Pedro, que o negou. E assim vai ser as nossas vidas, irmãos. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Jesus teve com 12 discípulos. Imagine nós, imagine você, nos teus afazeres, no teu dia a dia, nos contatos com as pessoas que você tem. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que você vai ser traído, vai ser negado, vai ser falado mal. Pode ter certeza disso. Onde quer que você coloque os seus pés. Por isso que eu digo, mas não se afaste do Senhor Jesus. Não tem nada, mas nada mesmo, que seja maior do que o sacrifício de Cristo. Não tem dinheiro, não tem salário, não tem emprego, não tem pagamento, não tem ninguém, nem da família mesmo, que seja maior nas nossas vidas do que o sacrifício de Cristo. Tenha certeza, meu irmão, você vai ficar, se entristecer, se aborrecer, né? Eu acredito que quando, principalmente o pai, chefe de família, que batalha tanto, às vezes no emprego, no trabalho, ou a mulher mesmo, de repente chega e alguém diz, você passa no RH assinado os 30. Deve ser dolorido no coração dessa pessoa. Assim como nós, pastores, às vezes, somos chamados pelo nosso superintendente e ele nos diz, vem aqui, pastor, porque nós vamos se tirar daquele lugar, nós vamos colocar outra pessoa lá, e entrega a chave da igreja. Nós já ouvimos isso, né, pastor? E você tem que fazer isso, porque você é mandado. São as lutas, são as dificuldades que vêm da nossa vida. Mas isto não vai nos impedir de pregar a palavra de Deus. Isso não pode te impedir, meu irmão, minha irmã, de servir o Senhor. Isso não pode apagar a tua fé. Isso não pode esfriar a tua fé. É momento de você dizer, Pai, eu te glorifico.
Porque se você olhar para a Bíblia, irmãos, em todos os tempos na Bíblia Sagrada, o Senhor honrou pessoas quando eles glorificaram o Senhor. O Senhor honrou Jó, quando Jó estava naquela dificuldade dele lá, toda aquela doença, toda aquela enfermidade, perdeu tudo que tinha. E os seus amigos se levantaram contra ele, abandonaram ele. Foi nesse momento que ele glorificou o Senhor e perdoou os seus amigos. Duas coisas importantes: adorar a Deus, honrar a Deus, mesmo na dificuldade, e perdoar, dar o perdão. É difícil, irmãos? Doloroso. Porque é difícil você perdoar quem te magoou. E ainda mais se você fez o bem para essa pessoa. Porque quando é uma pessoa que não tem nada a ver, às vezes nós nem damos conta. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. E de renovar a nossa aliança com o Senhor. Fazendo isto em memória do Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando você receber uma repreensão do Senhor, receba sobre a tua vida e você vai ver que as coisas vão melhorar. Deus abençoe a tua vida, que nessa noite possamos realmente participar da Santa Ceia, com o nosso coração limpo, purificado, com o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. E se Deus mágoa no nosso coração, tira a mágoa, porque a mágoa vai impedir de entrar no reino dos céus. A mágoa impede a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode trabalhar no coração que está cheio de mágoas. Ah, mas é doloroso, é. Jesus foi traído pelos seus discípulos. Foi negado pelos seus próprios discípulos. Sofreu, mas ele perdoou. E por ele ter perdoado e dado perdão, é que ele pode hoje nos resgatar e nos levar para os céus. Vamos continuar, igreja, buscando a presença do Senhor. Aceita a repreensão do Senhor e limpa o teu coração. Libera o perdão e assim o Senhor vai te perdoar também. Hoje é dia da reflexão, é dia de pedir perdão. Igreja, se coloque em pé então, neste momento.